E quando Deus criou o homem, o que Deus fez? Deus, ele colocou ele debaixo de uma ordenança, debaixo da sua palavra. Ele foi criado sob a palavra de Deus. Então, pensando unicamente no bem-estar, né, da sua preciosa criação, o que Deus fez? Né, Deus deu a Adão e a Eva uma ordenança. Para quê? Para que não comesse do fruto. Se você quiser ler, em Gênesis capítulo 2, do seu versículo 16 em diante, vai nos dizer assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu a ordenança para Adão e Eva no sentido do quê? De cuidar, de bem-estar da sua criação. Deus, ele não queria o mal daquilo que ele criou bom e perfeito. Né? Neste ponto, a gente pode entender que o Senhor, ele esperava da sua criação de Adão e Eva. Eu gosto muito de falar essa ideia, que são somente duas coisas que Deus espera do homem, que é obediência e fé na sua palavra. Grave bem isso, meu irmão. Grave bem isso dentro do seu coração, porque você vai ter um entendimento acerca do que é a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, o que Deus espera, sempre esperou de toda a humanidade, desde o princípio, é o quê? A obediência e fé na sua palavra. Porque foi por meio da palavra que eles vieram a existir. Né? E esta ordenança os advertia do quê? Que eles conheceriam a morte. Se eles descumprissem esta ordenança, eles iriam conhecer a morte. Eles teriam um encontro com este mal, né, que eles ainda não haviam experimentado. Eles não tinham que, então, eles tinham que somente ter o quê? Fé. Para quê? Para poder acreditar na palavra do Senhor, de Deus, né? E obediência para poder cumprir aquele mandamento, aquela ordenança. E ainda que o homem não soubesse, né, o que seria a morte, porque eu acredito que eles não tinham ainda presenciado essa ideia do que é a morte, porque tudo que Deus havia criado até aquele ponto, até aquele momento, era de vida, era perfeito, era excelente. Então, mas o que acontece? Ainda que eles não soubessem o que seria isso, o que seria a morte, eles tinham sim, Adão e Eva, ele tinham sim dentro dele o que? O conhecimento desta realidade, ou seja, do que isso seria. Pois a inteligência que eles possuíam, como disse, eles foram criados para serem seres racionais, levava eles a entender que aquilo que Deus estava falando era o que? Era algo muito ruim, era algo desagradável, que fazia um enorme contraste de tudo aquilo que Deus havia criado. Então, o resumo da ordenança de Deus é essa. Deus esperava de Adão e Eva somente fé e obediência à sua palavra dita. E o que a gente vamos observar em seguida é o quê? A desobediência. O contrário de fé é o quê? Incredulidade. E o contrário de obediência é o quê? Desobediência. E como a gente vimos anteriormente, Deus esperava somente deles o quê? Fé e obediência. Né? Mas, infelizmente, eles foram o quê? Persuadidos pelas mentiras da serpente. E acabaram escolhendo ser o quê? Insubmissos, independentes de Deus, né? E da palavra de Deus. E, que nem eu disse, o contrário de fé é incredulidade. E o maior inimigo da fé é a dúvida. Grave bem isso. O maior inimigo da fé é a dúvida. E foi com o quê? Com ela, justamente com a dúvida. A incerteza que a serpente, o inimigo das nossas almas, agiu de maneira astuta. Para quê? Para que pudesse introduzir isso dentro do coração deles. E assim poder o quê? Contrariar, poder então deturpar a verdade de Deus. Então, foi o que ele fez. Quando a gente abre a Bíblia no 3º capítulo de Gênesis, no seu capítulo 3, a gente vamos ver no seu versículo 1, dizendo assim, ora,
A serpente era mais astuta que todas as limarias do campo, ou seja, todos os animais que o Senhor Deus havia feito, ele era mais astuto, a serpente era mais astuta. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, ou seja, introduzindo a incerteza, e disse à mulher serpente, sim, do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele nem para tocar neles, nesse fruto, né? Para que a gente não morra. Aí no versículo 4 ele fala o quê? Então a serpente diz à mulher, certamente não morrerá. Vamos lá. A voz de Deus disse para eles que o quê? Que se eles comessem, eles morreriam. Só que a serpente, para transformando a verdade de Deus em mentiras, assim como está escrito lá em Romanos, ela faz o quê? Ela fala, não, tu vai morrer. Fica tranquilo. Você não vai morrer. Deus falou que você vai morrer, mas você não vai morrer. Então causou o quê? Um estado de dúvida, um estado de incerteza dentro do coração deles. Aqui, para os irmãos poderem entender, é o primeiro relato de possessão demoníaca, escrito na Bíblia e em um animal. O segundo relato de possessão demoníaca em animais é aquele jovem gadareno, de Gadara, né? Que após sair aquela legião de demônios sobre a vida dele, possuiu aqueles animais, os porcos que ali estavam. Então, Satanás, ele possuiu este animal para quê? Para poder introduzir as suas incertezas, ou seja, transformar a verdade de Deus. Então, essa é transformar a verdade de Deus em mentira. Então, essa é a primeira mentira de Satanás, que é o quê? Contradizer aquilo, a verdade de Deus. Né? A dúvida foi lançada a Eva e fez com que a fé dela, a palavra de Deus, ela fosse, de certa forma, abalada. Fosse que destruída. Ela foi. Aí também acontece o primeiro decreto de morte na Bíblia, né? Sim, nós vamos observar, exatamente, nós vamos chegar lá, porque isso trata acerca da consequência da desobediência, que a gente vamos ver que eles foram persuadidos pela serpente, e ao ser persuadidos, eles cometeram então a desobediência, a incredulidade na sua palavra, e isso consequentemente tem, né, resultados, consequências, que no caso é este decreto que a gente vamos ver. Exatamente, meu irmão Oswaldo. Continuando, a gente vai ver que então, após lançar essa semente da dúvida e da incerteza, ela então começa o quê? Dá o quê? Ouvido. E o capítulo 3 é um grande diálogo entre Eva e a serpente. No versículo 4 ele diz o quê, né? Disse a mulher, certamente não morrereis. Aí no 5, porque sabe Deus, ele continua. Porque sabe Deus que no dia que vocês comerem, o que vai acontecer? Os olhos de vocês vão ser abertos, né? E vocês vão ser como Deus. Olha a segunda mentira de Satanás está aqui. A primeira é que que eles não morreriam. A segunda mentira é o que? Que eles seriam como Deus, né? E é bem interessante isso, porque está aí um grande perigo. O desejo que Satanás ele teve uma vez no céu de ser igual a Deus, esse mesmo desejo ele transmitiu para Eva e para Adão. Em Isaías 14, Ezequiel 28, vai nos dizer alguns trechos bíblicos acerca desta atitude de Satanás no céu, quando ele deixou subir, entra o orgulho dentro do seu coração, subir para sua cabeça e a ingênua ideia, né, de se assentar no lugar de Deus e ser igual a Deus. Está assim escrito lá em Isaías 14, versículo 14, depois você lê lá, que ele tenta ser semelhante ao Altíssimo. Se não me engano está escrito assim, subirei acima das mais altas nuvens, né, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14, é exatamente isso. Então está aí um grande perigo. Eva, ela já tinha o quê? O que era necessário, e o que era necessário para ela? A imagem e a semelhança de Deus. E mais além que isso, era o quê? É impossível, visto que Deus ele não dá e não divide a sua glória com ninguém.
Né? Isaías 42, versículo 8, vai nos dizer: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Né? A minha glória, pois a outro eu não darei de forma alguma, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, Deus não divide a sua glória, Deus ele não divide a sua natureza de forma plena com ninguém. Então isso é uma usurpação do seu trono. Foi o que aconteceu com o querubim ungido, caído, né? Que no caso é Satanás. Então a gente observa que depois do versículo 4 e o 5, né, a afirmação da serpente de que eles seriam como Deus corrompe plenamente o sentido deles, né? E eles começam a enxergar o quê? A árvore com o quê? Com outros olhos. E vendo a mulher, né? Está escrito aqui, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Assim é consumido, assim é consumado a desobediência, né? Que é a necessidade do quê? De ser independente de Deus. E após Eva comer, né? O que ela fez? Ela deu também ao seu marido. E ambos tiveram o quê? Os seus olhos abertos, como está escrito em Gênesis 3:7. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ou seja, a vergonha do pecado veio sobre eles após a desobediência, a incredulidade da sua palavra. A gente vamos refletir sobre a ideia de Jesus ter amaldiçoado aquela figueira que só tinha folhas. A gente vamos observar isso em Mateus, no seu capítulo 21, 19, quando Cristo Jesus está passando com os seus discípulos, observou uma figueira e almejando buscar nela frutos, né, porque estava com fome. A Bíblia vai nos dizer que ele encontrou o que naquela figueira? Somente folhas. Somente folhas. E o que Jesus Cristo fez? Amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Porque ela não tinha fruto. É bem interessante que nos traz também tanto uma ideia do cristão, é uma figura, né, uma alegoria do cristão ter fruto quando Cristo Jesus vier ao seu encontro, quanto também uma ideia bem interessante, porque talvez Cristo Jesus tenha se lembrado da vergonha do pecado, ou seja, porque quando Adão e Eva eles pecam, o que eles fazem? Eles reconhecem e entendem que estavam nus. Então eles tomam a atitude do quê? De pegarem folhas, né, de figueira e fazer para si o que? Vestes aventais. Ou seja, que traz uma ideia do que? De esconder o pecado, de esconder as suas atitudes, de esconder o que? Os seus feitos, né? Então é interessante que nos leva a uma relação bem ligada, né? Porque Cristo Jesus ele sentiu um grande remorso ao ver aquelas folhas naquela figueira, e a gente entende também que por meio dessa ideia, desse entendimento, Deus ele toma a atitude de sacrificar o primeiro animal no jardim do Éden, ainda dentro do jardim. Porque Deus ele viu que além dele se esconder de seus pecados com aquelas folhas de figueira, Deus pensou, não é esta forma, já que vocês têm que estar cobertos, já que tem que ser coberto o pecado de vocês, eu vou sacrificar um animal. E a Bíblia fala acerca de peles, né, que os cobriu, né, vestes essas que veio do quê? De um animal. Com certeza que no caso é o que? O primeiro animal sacrificado no jardim do Éden, prefigurando o quê? O sacrifício perfeito de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer isso, do 18 até o 20, né? Fala acerca do precioso sangue de Cristo Jesus como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, né, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. E em Apocalipse também vai nos dizer isso, 13:8. Como é que é, pastor? Podia falar de novo essa questão do primeiro animal? Sim, vamos lá. No versículo 7, após ser abertos os olhos deles, de ambos, o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles, meu irmão Oswaldo? Foi de cobrir,
né, o seu pecado, ou seja, o seu corpo, eles entenderam que estavam nus. Falou, a gente tem que cobrir a nossa nudez. Ou seja, eles começaram a sentir vergonha um do outro. E o que eles fizeram? Eles pegaram as folhas de figueira, então fizeram aventais, ou seja, vestes, cintas, ou seja, fizeram algo para que pudesse cobrir o seu corpo. Tá entendendo? E Deus, vendo isso, que eles estavam tentando cobrir os seus pecados, ou seja, cobrir a sua vergonha, Deus fez o quê? Sacrificou um animal. E isso a gente vamos observar no próprio contexto, no seu versículo 21. Abre sua Bíblia comigo, no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Ou seja, Deus, ele sacrificou, a gente entende aqui que ele sacrificou um animal para que pudesse cobrir Adão e Eva de uma forma adequada. E isso daqui é o que? Uma prefiguração do sangue de Cristo Jesus, do sangue do Cordeiro, cobrindo o pecado do homem, denominado assim na Bíblia como expiação, ou seja, cobrir o pecado. Só que Cristo Jesus foi muito mais além de uma expiação. Ele foi a propiciação dos nossos pecados, e não só nosso, como também o de todo mundo, como está escrito em 1 João, do seu capítulo 1. E a gente entende que o que? Essa prefiguração de cobrir o corpo, a nudez, a vergonha, o pecado de Adão e Eva, dentro ainda do Jardim do Éden, e fica claro aqui, o sacrifício do primeiro animal prefigurava o quê? Aquilo que está escrito em 1 Pedro, do seu capítulo 1, do 18 até o 20. 1 Pedro, capítulo 1, do 18 até o 20, vai nos falar acerca do precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse animal prefigurava o quê? O sacrifício de Cristo Jesus para poder cobrir o pecado de Adão e Eva e de toda a humanidade. Enfim, a desobediência e a vergonha do pecado fizeram com que eles pudessem entender, né, que poderia se esconder da presença de Deus, coisa que se pudesse, né? E a gente vai observar que após eles cobrirem os seus pecados, eles fazem o quê? Ouvindo a voz de Deus, no versículo 8, capítulo 3, eles se escondem do quê? Da presença de Deus. É bem interessante aqui, porque nos traz uma aplicação e uma reflexão bem profunda, porque você já percebeu que sempre que a gente erra, sempre que a gente somos corrigidos, a primeira coisa que nós tentamos fazer é o quê? É nos esconder e nos justificar. Não é verdade? Quando a gente erra, quando a gente é corrigido, quando acontece isso com nós, porque nós estamos sujeitos a tudo isso, o que acontece? A gente tenta o quê? Se esconder. É o pecado, a vergonha do pecado sobre nós. Faz com que a gente queira correr da presença de Deus, da presença das outras pessoas, né, com que a gente tinha comunhão. E um segundo fator é o que? A gente se justificar. E foi isso que a gente vai ver aqui em Gênesis 3, que aconteceu com eles. O que eles falam? Eles falam o quê? Deus fala assim, quem que te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore, do versículo 11. Comeste tu da árvore que te ordenei que não te comesse? Então disse Adão, foi a mulher, que você me deu por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. No versículo 12. Né? Aí Deus ele vai a Eva e disse, quem foi que fez? Porque, né, que no caso você fez isto, né? Você fez isso, né? E disse a mulher, versículo 3, a serpente me enganou. Ou seja, o homem, Adão e Eva, desde o princípio até hoje, a gente não tem, vamos dizer assim, a capacidade de assumir os nossos erros e as nossas responsabilidades. Então a gente, se você perceber o pecado, ele nos faz querer justificar, querer estar certo, querer falar, sempre retrucar, sempre dizer, não, mas não é assim, é dessa forma. Isso é o que? A natureza pecaminosa existente dentro de nós. Ela nos faz agir dessa forma. Do capítulo 3 de Gênesis, né, do versículo 14, aqui onde a gente paramos em diante, a gente vamos observar a sala de julgamento, o primeiro juízo na face da terra, improvisadamente ali dentro ainda do Jardim do Éden, onde tem como réu Adão,
Eva e a serpente, e Deus, como um justo juiz, né, que zela pela sua santidade, pela verdade, pela sua glória, o que Deus faz? Deus então condena a serpente, né, primeiramente Eva e Adão, dando que a cada um deles o peso da responsabilidade dos seus atos, né, encerrando eles assim, dessa forma, debaixo do que? Da maldição do pecado. Então, dessa forma, a gente observa aqui, dentro deste cenário, uma sala de julgamento, uma sala de juízo, e a gente vai observar do 14 em diante, né, até o versículo 24, até a expulsão deles, né, de dentro do jardim do Éden para fora, né, a gente vai observar este julgamento e de condenação à serpente, né, de condenação a Eva e de condenação a Adão e também aos dois. Depois vocês meditem, depois vocês analisem bastante este texto. E eu vou ficar hoje por aqui até este ponto e a gente, tendo isso em mente, a gente vamos observar com mais clareza as consequências que o pecado trouxe à humanidade